Meus queridos alunos, vamos falar agora um pouco do ciclo do nitrogênio. Mas antes que a gente entre propriamente nesse ciclo, vamos falar um pouco da importância do nitrogênio para a vida. De fato, esse elemento químico é importantíssimo para a existência da vida na Terra. Por exemplo, você que é agricultor ou agricultora, perceba como é importante o nitrogênio para as nossas plantações. Por quê? Ele constitui as proteínas, pode compor também o material genético, participa ali auxiliando no crescimento da planta, produzindo novas células, novos tecidos, certo? E também na clorofila. A clorofila é o pigmento que dá cor à nossa planta. Então, seu Severino é um agricultor que vai nos acompanhar aí durante esse processo educacional. E seu Severino perguntou: quer dizer que o nitrogênio ele é importantíssimo para a nossa plantação, mas ele é importante também para a nossa saúde? Sim, seu Severino. Da mesma forma, ele pode constituir a estrutura das suas proteínas, do seu material genético, certo? Assim também participa no seu crescimento, constituindo aí a nossa musculatura. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco do ciclo do nitrogênio. Partindo do princípio, né, vamos tomar aí como ponto de partida o ar, né? De toda a constituição do nosso ar, 78% ele é composto por nitrogênio em seu estado livre. Entretanto, os seres vivos não são capazes de absorver esse nitrogênio em seu estado livre. Perceba que essas ligações aqui, elas são difíceis de serem rompidas. Mas aí seu Severino pergunta: mas Danto, você disse que é importantíssimo o nitrogênio para a nossa plantação. Como é que as minhas plantas irão pegar esse nitrogênio? Seu Severino, muita calma. Existem alguns seres, certo, que são especializados para metabolizar esse nitrogênio e deixar ele disponível para absorção. E quem são esses seres, diacho? Seu Severino, existem algumas plantas, certo? Alguns grupos de plantas que, dentre elas, podemos citar as leguminosas, que elas fazem associação com um grupo de bactérias do gênero Rhizóbios. São esses nódulos bacterianos que estão aqui, ó, associados à raiz da planta. Essas bactérias irão metabolizar esse nitrogênio, certo? E após uma série de reações, deixará esse nitrogênio, certo, convertido na forma de nitrato. O nitrato, ele é, certo, a reserva disponível de nitrogênio, certo? Que ele, consequentemente, poderá ser absorvido por suas plantações, como é o exemplo aqui, seu Severino, da sua plantação de milho. Olha que interessante, quer dizer que se eu plantar algumas leguminosas ao redor da minha plantação de milho, vai garantir esse adubo para minha plantação, é? É isso aí, seu Severino, o senhor está aprendendo rápido. Mas não, me responda uma coisa, esse nitrato ele vai estar aí permanentemente na minha terra? Não, seu Severino, como é um ciclo, esse nitrato também ele pode voltar, certo? Para sua forma livre do nitrogênio, por meio de um processo chamado desnitrificação, que vai converter esse nitrato em nitrogênio na sua forma livre novamente. Mas aí, Danto, você disse que o nitrogênio é importantíssimo para a minha saúde também, certo? Além de contribuir como adubo aí para a minha plantação. Então, como é que esse nitrogênio ajuda aí na minha saúde, aí no meu fortalecimento, como você falou aí? Como é que eu coloco isso aí na minha comida? Como é que eu coloco na minha dieta? Seu Severino, ótima pergunta. Eu fiz um pequeno esquema que vai lhe ajudar nessa situação aí, ó. Oh, que esquema é esse, Danto? Vamos supor que aqui temos uma planta, certo? Que ela absorveu aí o nitrogênio que estava disponível no seu solo. Aí foi lá a sua vaquinha foi lá e consumiu aí essa sua planta, ou seja, o nitrogênio que estava na planta passou a fazer parte da sua vaquinha, ou seja, do músculo da sua vaquinha, da carne, da picanha da sua vaquinha. Olha aí a picanha, aí o senhor foi lá, fez aquele seu churrasquinho em casa e adquiriu aí esse nitrogênio que estava lá disponível no seu solo através da carne da sua vaquinha. Mas aí, Danto de acho, quer dizer que esse nitrogênio vai ficar no meu corpo para sempre? Não, seu Severino, quando o senhor ficar apertado querendo ir ao banheiro, lembre-se, além de urina, o senhor vai estar depositando ali ureia. Ureia é uma fonte riquíssima de nitrogênio. Ah, Danto, que interessante. Eu estou aprendendo muito sobre o nitrogênio, que é muito interessante, acho. Mas, Danto, só mais uma pergunta para completar. A única forma
de garantir o nitrogênio na minha terra é por meio desses organismos que estão em associação com as leguminosas? Não, seu Severino. Mas esse novo método, o senhor deve ficar longe, o senhor deve fugir, tá bom? Porque além das bactérias fixadoras, existe outra maneira de fixar nitrogênio na sua terra por meio das descargas elétricas. Ô diastro, você é louco? Eu vou correr pro meu barreiro. É isso aí que eu vou fazer pro meu barraco. É isso aí, pessoal. E isso é um pouco do que nós chamamos do ciclo do nitrogênio. Obrigado.